Construindo Saberes vai falar hoje de um tema que tem trazido bastante repercussão entre a população, no Senado, na Câmara dos Deputados, nas redes sociais, que é um tema que envolve a todos os trabalhadores. A reforma da Previdência, Rogério Keller. O assunto tem chamado a atenção e também tem preocupado as pessoas. Mas a gente pretende debater de que forma isso realmente vai atingir a todo mundo, as pessoas que contribuem, as pessoas que ainda vão contribuir. Essa é a proposta. Vamos explicar realmente, tentar explicar realmente. Eu sei que o tempo é um pouco curto, 27 minutos, 30 minutos de programa, mas enfim, vamos nos focar para realmente debater esse assunto que é muito importante e que as pessoas precisam ter um conhecimento sobre ele, não é mesmo, Quintana? Com certeza, e para falar sobre esse tema conosco estão os professores Felipe Strib da Silva, que é professor de Direito Previdenciário e também assessor jurídico do Centro Universitário Franciscano. Tudo bem, professor? Tudo bom, tudo bom. Uma honra ter a presença do senhor e também conosco o nosso coordenador do curso de Ciências Econômicas, professor Matheus Frost. Tudo bem, professor? Tudo bem. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Esperamos colaborar e também sugerir em termos dessa polêmica que envolve a reforma da Previdência. Nós que agradecemos, o professor Matheus Frost também é coordenador do Índice Cusi-Vida de Santa Maria, agora é colunista de jornal em Santa Maria. Enfim, se a gente for dar o currículo dele aqui, a gente vai perder os 30 minutos do programa. Então vamos à temática da questão da reforma da Previdência, que é um tema bastante sério. Para começar, professor Matheus Frost, em termos econômicos, como que funciona o nosso sistema previdenciário hoje, a questão da contribuição, o tempo de aposentadoria? Na verdade, a gente fique bem claro isso aqui, o que está sendo proposto e discutido, ele foi pouco debatido. Então, realmente, esse espaço ele é válido em relação a isso. Eu acho que as entidades pouco discutiram e o impacto que vai ter o trabalhador. Então, todo mundo que está aqui nessa mesa, que está nos assistindo, o pessoal que está filmando, vai ser impactado por essa reforma da Previdência. Então, a gente precisa, primeiramente, esclarecer como isso vai funcionar. E, num primeiro momento, as discussões são muito rasas em torno disso. Eu não posso simplesmente culpar o envelhecimento do trabalhador. Eu não posso simplesmente culpar o aumento da expectativa de vida para justificar essa reforma da Previdência. Vamos lá, hoje eu tenho um processo entre 30 anos as mulheres e 35 os homens, eu estou migrando de forma abrupta, radical, acho que este é o termo, para 49 anos de contribuição, tanto homens quanto as mulheres, e estou colocando neste meio também os trabalhadores rurais. E o governo utiliza como justificativa. Hoje, de acordo com o último censo do IBGE em 2014, a cada 10 pessoas, uma pessoa encontra-se acima dos 60 anos. E 12% do PIB é comprometido com as aposentadorias. Já em 2060, a expectativa é 20% do PIB e a cada 10 pessoas, 3 estejam acima de 60 anos. Mas eu não posso pegar esse estudo raso, somente esses dados até então disponíveis, e querer justificar uma reforma da Previdência que vai levar as pessoas a trabalharem mais de 70 anos, 75 anos, 80 anos. Levando em consideração que a expectativa de vida no Rio Grande do Sul, sendo mais específico, chega aos 69 anos e meio. Se eu pegar estados do Nordeste, como Pernambuco e também como Ceará, e pegar o interior desses estados, a expectativa de vida chega aos 58 anos. Então é bem provável que a aprovação dessa reforma da Previdência, como ela está sendo proposta, as pessoas não irão se aposentar, muito pelo contrário, vão morrer antes de efetivamente estarem aposentados. Nós não estamos discutindo aqui a pensão por morte, o acúmulo de aposentadoria, isso tudo ficou em segundo plano. O que nós estamos discutindo é 49 anos de contribuição. E se isso realmente passar, eu vou ter reflexo a longo prazo. E na minha concepção, quanto economista, o principal, diminuição do PIB, atividade produtiva. Ninguém vai conseguir render, seja a atividade que for, com mais de 60 anos. Vai diminuir a produtividade, principalmente das empresas, e também a desatualização do cidadão em termos econômicos também, em virtude da tecnologia. Num primeiro momento dessa proposta radical, eu levo ela como radical em termos econômicos, não que ela seja necessária. Talvez ela seja necessária, mas eu não tenho um efeito de transição. Exemplo, o homem migrar dos 35 para os 40 anos, a mulher migrar dos 30 para os 35, discutir a pensão por morte, discutir o acúmulo de pensões. Isso é válido. Acho que é válido. Mas da forma como está sendo proposto, eu estou muito mais para veneno do que para remédio, neste momento. Bom, também gostaria de agradecer a possibilidade da participação. Acho que é muito válido esse espaço, principalmente porque trata-se de um tema que boa parte da população ainda não percebeu o quanto isso vem a afetar diretamente a nossa vida e a nossa vida útil.
Porque, de certa forma, como funciona a lógica do sistema previdenciário? A lógica que a gente explica é que a gente funciona num sistema chamado de repartição. Qual é a questão da repartição? No sistema de repartição, eu tenho que buscar o equilíbrio entre quem eu tenho contribuindo e quem eu tenho recebendo benefícios. Portanto, é um sistema onde os recursos eles não são capitalizados. Eles são recursos que são vertidos para como se fosse uma grande conta única e essa conta imediatamente é responsável por prestar benefícios. Então, o grande problema dos sistemas de repartição, isso não é aqui no Brasil, é em todo o mundo, é a questão do equilíbrio econômico, ou seja, ter pessoas contribuindo capazes de sustentar quem está em benefício. Essa é a grande questão. Existe junto, ao lado do sistema obrigatório de repartição, um sistema de capitalização, que são as chamadas previdências complementares, que são previdências onde a pessoa decide, como complemento ao seu regime obrigatório, que é o regime de repartição, contribuir com valor para, ao final de um período específico, que aí vai ser acordado por contrato, ela poder buscar um benefício. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque a grande discussão que está se travando aqui é se essas reformas elas são necessárias para manter o equilíbrio do sistema de repartição, ou seja, se eu preciso reduzir beneficiários para que os contribuintes que eu tenho hoje sejam capazes de manter isso. Essa é uma questão que a resposta a essa busca de equilíbrio, ela não é uma questão que vai ser respondida por profissionais do direito, por profissionais de outras áreas que não profissionais da economia, profissionais da contabilidade, capazes de identificar se há ou não uma falta de equilíbrio econômico. Essa é a grande questão. Há necessidade de reformas, é óbvio que existe essa necessidade, tanto é que o envelhecimento da população cada vez mais ele cresce, sim, é uma realidade. A questão toda que estamos questionando, e aí eu me coloco ao lado do professor Matheus também, é a forma como está sendo feito isso nesse momento. Qual é o problema dessa forma? Ela está sendo feita sem um acompanhamento técnico, sem uma comprovação técnica. E também a gente percebe de forma um pouco nebulosa para a população. Porque se propôs uma reforma previdenciária sem uma comprovação da sua necessidade, como em outras vezes não ocorreu. Vou dar um exemplo. Quando ocorreu a emenda 20, em 1998, que foi uma alteração previdenciária substancial, eu tive um estudo econômico atestando que, se eu continuasse garantindo a aposentadoria por tempo de serviço para a população, ia chegar num momento específico que eu não ia ter condições de manter esse benefício. Então, se substituiu por uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas quem nos disse isso foi um levantamento econômico. O que está ocorrendo agora, fins de 2016... Isso eu digo, cadê os estudos do IPEA? Cadê os estudos do DIESE? Cadê os estudos, enfim, da extinta, no caso nosso aqui, a FEE? Onde é que estão esses estudos que tu procura em termos de pesquisa, até para me embasar aqui nessa discussão com o professor Felipe, e tu não encontra? Não existe esse levantamento. Então, colocando objetivamente, o que está se discutindo aqui é um projeto de alteração da Constituição Federal. Então, ele é diferente de apenas uma lei nova. Na verdade, ele vai alterar o nosso sistema substancialmente. E qual é a questão de alterar a Constituição Federal? Se eu altero a Constituição Federal, primeiro que eu preciso do ambiente político onde eu consiga obter maioria na Câmara e no Senado. Segunda questão de alterar a Constituição Federal. Toda a questão, digamos, internacional que poderia intervir nessa discussão que está se travando, vai entrar num nível infraconstitucional. Então, essas alterações elas vão prevalecer, eventualmente, sobre alguma outra situação. Então, o problema todo aqui é o seguinte: a gente precisa começar a discutir realmente esse projeto da emenda, que é a PEC 287 de 2016. A gente precisa começar a colocar para a população o que se quer fazer aqui e o que vai se fazer. Para a minha área, é o que a gente discute um regime geral, que é o regime do trabalhador privado e daquele trabalhador que não tem regime próprio, e os regimes próprios dos servidores públicos. Então, o servidor público da União, servidor público do Estado e de alguns municípios, ele tem o seu regime próprio. A minha área de estudo é o regime geral de previdência, que é aquele regime onde todos nós, vinculados à iniciativa privada, tanto na categoria como empregados, como contribuintes individuais, e também aqueles que são servidores, mas que não existe regime próprio, apenas alguns servidores municipais. A grande questão aqui que a gente está discutindo é, eu vou acabar com duas aposentadorias que hoje existem no sistema. Hoje, atualmente, antes dessa reforma, eu posso me aposentar por idade
com 65 anos se homem, trabalhador urbano, 60 anos se mulher, trabalhadora urbana, 60 anos se homem, trabalhador rural, 55 anos se mulher, trabalhadora rural, desde que eu conte com 15 anos de contribuição, que é o período de carência, 180 contribuições. Mas apenas o período da carência. E essa carência ela não é contribuições necessariamente pagas, é um período de atividade rural. Essa é o que a gente chama de aposentadoria por idade. Eu tenho que atingir uma idade. E existe um segundo benefício, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Como é que funciona? A aposentadoria por tempo de contribuição ela é 35 anos se homem, 30 anos se mulher. Ambos os prazos podendo ser reduzidos em 5 anos para professores de séries iniciais. Essa é a previsão. O que está se propondo? Acabar com esses dois benefícios. Eu não vou mais ter uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Eu necessariamente vou ter que ter uma idade de 65 anos, em ambos os casos, homens e mulheres, tanto no trabalho rural como no trabalho urbano. E aqui também a gente coloca para a população, porque aqueles que convivem ou que já tiveram a experiência de ter um trabalho rural, sabem o quanto esse trabalho rural ele é mais desgastante que o trabalho urbano, isso é reconhecido. Até porque inicia mais cedo esse trabalhador rural, ele tem período de safra, de entre safra, com o trabalho também é muito específico também neste caso, o qual está colocando todo mundo dentro de um aspecto só. Exatamente. E uma outra questão, quando eu tenho trabalho urbano, eu tenho toda uma situação de proteção de riscos no local de trabalho que eu não tenho no trabalho rural. O trabalhador rural ele tá exposto às intempéries do tempo, ele está exposto a questões naturais, geográficas, enfim, que desgastam mais aquele trabalhador. E isso é reconhecido. Todos os estudos comprovam. Aquela pessoa que tem a mesma idade, a mesma capacidade física no trabalho rural, ela vai ter um desgaste maior que no trabalho urbano. A proposta da reforma não existe essa diferença. Assim como a proposta da reforma não existe a diferença entre homem e mulher. Mais uma vez, por que isso é um problema? Por duas questões. Uma questão biológica e uma questão cultural. A questão biológica. As mulheres elas têm os períodos de gestação. Nesse período de gestação, elas estão submetidas a riscos de enfermidades, de incapacidades muito maiores do que os homens. Por isso, elas têm um período de risco maior por essa condição de ter um período de gestação. E, além disso, a questão cultural, que a gente tem que reconhecer que em muitas e muitas famílias, e principalmente naquelas famílias que dependem do sistema previdenciário, que são as famílias de baixa renda, a mulher ela cumpre uma dupla jornada. A mulher ela tem a sua atividade profissional e, ao mesmo tempo... Se tu pegar lá o objetivo da Previdência Social é levar renda para as pessoas de baixa renda, em situação de pobreza, que vão receber um benefício. E no Brasil fica muito claro isso também, a partir do momento que as pessoas viram cidadãs aqui quando se aposentam. Que elas têm CPF, que elas têm identidade, que elas têm conta em banco. É uma recompensa, realmente. Exatamente. E isso acontece de longo prazo. E é isso que eu vou acabar, eu vou tirar, sim, esse direito também, que é constitucional, como o professor Felipe falaste, e vai tirar esse direito, com certeza. E complementando em relação às mulheres, não é o tema do programa, mas a reforma trabalhista que está sendo proposta e a terceirização também vai impactar as mulheres. Porque a mulher vai entrar em período gestacional e eu vou simplesmente trocar uma peça pela outra, para não parar a produção. Vai acontecer? Sim, vai acontecer. E naquele período que ela estiver fora, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de contribuir para a própria Previdência. Exatamente. Vou tirar o foco. E o que acontece? Na aposentadoria por tempo de contribuição, que é o segundo benefício, essa aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição é aquela aposentadoria em que o sistema diz o seguinte: você já contribuiu, antes era tempo de serviço até 98, agora você contribuiu por um período específico, você tem direito a buscar um benefício. Não importa a sua idade. E essa é a previsão. Você já contribuiu. Agora, a lógica do sistema vai ser, não importa se você contribuiu por 35, por 40, se você não tem a idade junto com o período, o tempo, a gente tem um problema, você não consegue buscar a aposentadoria. E mais uma questão que a população não está entendendo nos meandros desse benefício. Hoje, eu tenho duas situações em que eu posso ter regras diferentes para a aposentadoria, que vão ser afetadas, além do trabalho rural e do trabalho da mulher, que são aquela pessoa que trabalha em condições de risco,
que trabalha submetida a risco grave, risco médio, risco leve. Que hoje ela se aposenta com 25 anos no risco leve, 20 anos no risco médio, 15 anos no risco grave. Vou dar um exemplo, o pessoal que trabalha em hospitais, a questão da radiologia, radiologista. O radiologista, um exemplo ele está em risco, ele vive em risco. Esse profissional ele se aposenta um período menor, com menos tempo contribuindo. E uma outra situação também que tem que ser trazida, os deficientes, que a gente teve que hoje a gente chama de portadores de necessidade especial. A gente teve todo um movimento internacional que veio lá com o Pacto de Nova York para garantir regras previdenciárias para o portador de necessidade especial. Porque eu não quero que esse sujeito, por não ter uma necessidade especial, ele fique na sua residência. Ele tem que ser reintegrado ao mercado de trabalho. E, portanto, eu criei uma lei complementar para garantir direitos a ele, garantir regras diferentes de aposentadoria. A reforma diz o seguinte, que nessas duas situações, eles vão ter que, além de estar contribuindo, cumprir as regras normais, ou as regras de contribuição normal. Então, eu vou estar afetando, além de trabalhadores rurais e mulheres, pessoas que trabalham em condição de risco, você profissional da área de saúde, você profissional que recebe insalubridade, e vou estar afetando também aquele portador de necessidade especial. Então, de certa forma, a gente está com uma reforma só, atingindo diversos... Eu não sei a opinião do professor Felipe, mas que isso vingar, na verdade, e te corre um sério risco que vingue, eu também vou estar afetando a aposentadoria por invalidez. Eu posso aumentar, na verdade, as pessoas se aposentar por outro motivo, buscar a invalidez, por não ter condições de cumprir suas funções de trabalho. Esse é o grande caminho, que é o problema que a gente tem. As pessoas, naturalmente, a pessoa ela vai buscar uma solução para o seu problema imediato. E nós, advogados da área previdenciária, a gente sabe disso. A pessoa vai te procurar, se ela tem algum problema, você vai tentar resolver o problema dela. Não tem condições de continuar trabalhando, as pessoas vão buscar algum outro benefício. Isso vai onerar os benefícios por incapacidade. Porque, como diz o professor Matheus, a partir dos 60 anos, a minha capacidade de produção é muito inferior. E a possibilidade de eu ter um benefício por incapacidade é muito maior. É muito maior. Porque os problemas são maiores. Então, eu vou alegar que eu estou desonerando o sistema, deixando o trabalhador mais tempo no mercado de trabalho, e vou estar onerando o sistema, deixando esse trabalhador com benefício acidentário, com benefício por incapacidade. Corre-se o risco, então, de, ao invés de estar buscando uma solução, está se trazendo um problema, talvez. Exatamente. Mas o governo está vendendo uma solução de curto prazo. É bem provável que, em termos econômicos, no curto prazo, essa reforma ela traga realmente benefícios. Ela traga um aumento de contribuição, ela traga um enxugamento da Previdência. Só que eu tenho que olhar daqui a 30 anos, eu tenho que olhar a longo prazo. Onde é que eu vou inserir essas pessoas em termos de capacidade produtiva? Exemplo, aonde estão trabalhando as pessoas com mais de 60 anos? Esse exemplo que eu quero, onde é que elas estão inseridas? Nós não estamos preparados para receber essas pessoas, a gente não tem paciência para lidar com o idoso. É isso que está acontecendo. Hoje é isso. Só que nós seremos os idosos daqui a 30 anos. A gente vai ter essa paciência? Não. Onde é que estão? Eles estão no banco? Não estão. Eles estão nas empresas? Não estão nas empresas. Informal? Informal? E aí o momento que eu mais precisar, eu vou ter que fazer malabares com 60 anos. E aí não há contribuição. E não há contribuição, exatamente. Eu vou criar o que eu chamo de subemprego. Eu fui a vida inteira professor universitário, um exemplo, eu tenho uma formação de jornalista, fisioterapeuta, advogado. Com 60 anos a empresa vai me descartar porque eu não tenho a mesma capacidade cognitiva e intelectual, eu fui ultrapassado. Vou fazer o quê? Eu vou buscar um subemprego com curso superior e com experiência. Vou fazer o quê? Não sei, dirigir táxi, vou abrir e fechar portão. Vou ter segurança? Não sei. Eu vou ter um subemprego para fechar o meu período de contribuição. Lembrando que daí eu vou menor e vou abaixar a minha aposentadoria. Por quê? Porque os últimos anos eu contribuindo serão de menores rendimentos. Sem falar que as pessoas têm que começar a perceber que esse profissional que vai ser obrigado a se manter em atividade até o final, ele vai afetar toda a cadeia produtiva. Sim. Porque é o que diz o professor Matheus, a gente vai estar à disposição, nós vamos ter motoristas muito mais idosos, nós temos os riscos para o trânsito, nós vamos ter problemas, situações problemas da área de saúde, eu vou ter profissionais da saúde com uma idade muito mais avançada. Eu posso citar 3 exemplos. Um exemplo de nós, professores, um exemplo assim. A gente fica 4 horas, 5 horas em pé. O médico também opera, às vezes fica 8 horas em pé. Com mais de 60 anos, tenho dificuldade de exercer isso. Por mais que o meu intelectual acompanhe isso, me atualize, eu não vou conseguir. Da mesma forma, o jornalista. Qual jornalista que é acima de 60 anos está lá no campo, lá em intenção do jogador? Nenhum. Qual professor acima de 60 anos, 65 anos, 70 anos que estão ativamente dando aula? São raros casos. Os médicos acima de 70 anos, raríssimos casos.
Vamos pegar um caso do extremo, aquele trabalhador que está lá na faixa entre Santa Maria e São Cepé, que estão agora recapeando a TEC, enfim, esse trabalhador que está lá abaixo do sol de 40 graus colocando piche, ele vai aguentar? Esse trabalhador com certeza não vai aguentar ficar no sol de 40 graus colocando piche no asfalto. Esse trabalhador, sim, muito provavelmente vai vir a falecer antes de fechar o tempo de contribuição. Professor, e nem pensando nessa questão humana dele falecer, porque é uma preocupação que a gente tem que ter também. Esse trabalhador, antes de falecer, vai demandar um benefício por incapacidade. Com certeza. Porque ele vai ficar incapaz. E ele vai acabar onerando o sistema, gerando dividendo, que é o que se busca combater agora. E com razão, ele vai ter uma razão, ele vai ter um problema. Professores, a gente vai começar a se encaminhar, infelizmente, para os minutos finais, e a gente vê uma certa pressa do governo em aprovar esse projeto, essa reforma, sem um estudo específico. E nisso vem surgindo algumas emendas, algumas sugestões que, se aprovadas, serão anexadas a esse projeto de reforma. Como, por exemplo, a questão dos valer apenas para os funcionários federais, e aí a questão municipal e estadual vai ficar a cargo de cada estado, que provavelmente vão seguir as mesmas normas do governo federal com o passar do tempo. A gente já sabe que alguns estados não têm condições. Estão uma condição abaixo, e existe também, inclusive, sugestão como, por exemplo, acabar com as assistências filantrópicas na educação. Ou seja, vários alunos, vários estudantes serão atingidos em termos de acesso ao ensino superior por causa desse corte na filantropia. Nesses minutos finais, o que a gente poderia falar sobre essa urgência, essa pressa e essas ofertas de emendas para que de fato seja aprovada uma reforma que nem sequer foi estudada e, pelo que vocês trazem, necessitaria uma discussão muito mais aprofundada? Eu vou iniciar, depois vou deixar o professor Felipe falar, até em nome da própria instituição. Isso é muito importante que a Unifra se posicione em relação a isso, e ela se posicionou, e vários setores da sociedade não estão se posicionando e vão ser afetados. Isso mexe no caixa das instituições também, porque é muito provável, a nossa instituição, se essa reforma for aprovada e eu perder a filantropia, a instituição vai continuar mantendo esses alunos aqui, vai continuar mantendo esses projetos até as pessoas se formarem ou eventualmente migrarem para outros. E isso vai onerar, isso pode resultar também em desemprego. O Estado não cumpre a sua função e transfere para o privado, e o privado cumpre, e eu vou lá e vou cortar isso. Mais uma vez, sem embasamento técnico, sem estudo prévio e, principalmente, a sociedade está apática e não está discutindo em torno disso. As pessoas que bateram panelas, elas estão constrangidas, espero eu, neste momento, pelo que está acontecendo. Tenho uma leve impressão que o motivo das pedaladas fiscais que motivou esse impeachment, ele está pequeno perante ao rombo que está vindo aí com a reforma da Previdência e com a reforma trabalhista. E vou repetir o que eu falei anteriormente, nós estamos muito mais para veneno do que para remédio nesse atual momento, e tomara que as coisas mudem no ano que vem, quando tem eleição de novo, e gravem os parlamentares gaúchos e que tiveram votações expressivas, 16 mil votos em Santa Maria, e que votaram a favor dessa reforma da Previdência. Professor Felipe? Bom, essas medidas comentadas, dentre as quais eu coloco a questão da busca por caçar as instituições filantrópicas, o que tem que ficar muito claro é que o papel das instituições filantrópicas no Brasil hoje é um papel que é cumprido com um custo muito inferior para o próprio Estado do que se ele diretamente tivesse que prestar. Existem estudos, sim, que atestam que para cada real em que essas instituições não têm que pagar em determinado tributo, elas fornecem serviços equivalentes a R$6, ou seja, mais que 6 vezes o que elas ganham de vantagem fiscal. Então, quer dizer, obviamente nesse jogo, quem vem a ganhar? O Estado e a população. Quem mais ganha é a população, que depende dessas instituições. O que se está tentando ao ir contra a filantropia é reduzir a oferta de ensino superior. Isso que a população tem que entender. Porque ao mesmo tempo em que o governo dificulta recursos para instituições públicas, ele vai contra instituições particulares que estão cumprindo esse papel, que estão ofertando educação, saúde e assistência social. Essas instituições, elas são responsáveis por diversos jovens que têm acesso ao ensino superior. O que está se tentando é reduzir o acesso ao ensino superior no Brasil. Então, a grande questão que a gente coloca aqui é que, junto dessa reforma, não é só o trabalhador que vai ser afetado. São diversos. As pessoas que estão nos ouvindo são seus filhos, são seus netos,
que na nossa atual conjuntura tem possibilidade de acesso em diversas instituições, que daqui a pouco não vão ter. Daqui a alguns anos, se manter essa busca contra a filantropia, as instituições filantrópicas vão optar por se tornar particulares, por exemplo. E quem que vai perder com isso? Não são as instituições que vão perder com isso. Não é o Estado que vai perder com isso, é a população. Vamos voltar à década de 80, onde só fazia curso superior quem tinha renda. Exatamente. Essa é a grande questão. Então, assim, ó, o que eu deixo como mensagem final, que esse projeto, existem diversas entidades que estão pedindo uma audiência pública, onde profissionais técnicos tenham voz, sejam ouvidos sobre essa questão. Dia 21 de março de 2017, foi mais um pedido do deputado Edmilson Rodrigues, que está lá pedindo a realização de uma audiência. Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Associação dos Juízes Federais do Brasil. E essas são apenas as últimas, porque já foram pedidos por diversas e diversas entidades, inclusive entidades e instituições filantrópicas já pediram essa audiência pública. Porque essas entidades querem ser ouvidas também. A gente tem que ouvir realmente qual é o problema do sistema previdenciário. E outra coisa que as pessoas têm que entender, o sistema previdenciário ele não foi criado e pensado apenas para o governo aplicar suas medidas. Existe um conselho superior com participação de empregados, empregadores, aposentados e com participação do governo. Ele é um de 4 participantes nesses conselhos. E esses conselhos é que são responsáveis por essas gestões. Essa reforma não passou por conselho nenhum. Essa reforma eu não tive aposentados sendo ouvidos, eu não tive empregados sendo ouvidos, eu não tive empregadores, que são quem financiam esse sistema. O governo está assumindo um papel que não lhe pertence, que é de alterar um sistema sem ouvir a estrutura. Se eu for olhar a lei da Previdência, já que eu estou discutindo Previdência Social e Regime Geral, lá na lei 8.213 tem previsão que o Conselho Nacional da Previdência Social tem que ser ouvido nesse tipo de projeto. E até agora ele não foi. Vamos acompanhar nas próximas semanas as emendas, de que forma se encaminham esses projetos, e já desde já é ótimo, né? Mas desde já, eu já peço a solicitação da presença de vocês, porque a gente vai voltar a debater esse tema. Ele é muito importante, ele necessita esse aprofundamento e a participação da população. E principalmente vamos cumprir o nosso papel enquanto instituição, enquanto TV Unifra, e nós sim vamos procurar esclarecer a comunidade acadêmica, enfim, a população de Santa Maria em torno desse tema tão relevante. E como eu falei anteriormente, as pessoas estão apáticas, sem atitude, talvez por falta de conhecimento em torno do tema. Esse seria o momento da revolta da população. Com certeza. E a população está em silêncio. Professores, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Agradeço o convite. Rogério Kevin. Estamos terminando assim mais uma edição. Consumindo Saberes, passou rápido de novo. Rapidamente. Né? Quando o assunto rende, é importante, e tem especialistas que entendem do que a gente precisa debater, e o tempo passa muito rápido, né, Quintana? Com certeza, Kevin. Voltamos então na próxima semana. Se você perdeu este programa ou quer rever todos os demais programas da TV Unifra, basta acessar nosso canal do YouTube, Unifra Online. Até a próxima semana. Até mais.